Olá pessoal, paz e graça aí a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito, inscreva-se e eu agradeço também aí a todos que se inscrevem no meu canal. Já passamos aí dos 2000, né? Estamos quase aí chegando a 2100. Agradeço mesmo aí a todos, tá? E muito obrigado. E desculpem também pela demora, né, de fazer vídeos, né? Já que o último que eu fiz foi há uns 20 dias atrás. Bem, e agora eu estou aqui para fazer a segunda parte daquele vídeo que eu fiz falando sobre os passos da tradução do Novo Testamento. Bem, se vocês têm interesse de estudar grego, estudar hebraico, ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, caso você tenha interesse, beleza? Bem, vamos ao vídeo. No vídeo anterior, eu falei, né, sobre dois passos de se traduzir o Novo Testamento. Um foi saber o significado da palavra, já que caso a pessoa não conheça, é impossível que ela traduza algo, né? Como é que eu vou traduzir uma palavra se eu não sei o que ela significa? E o segundo é a morfologia, que a morfologia ela vai identificar se o verbo ele é uma ordem, ele é passado, ele é presente, ele é futuro, ele é ativo, ele é passivo, ele é médio, ou ele é uma realidade, ou ele é uma probabilidade, enfim. Isso aí já é questão é um trabalho da morfologia, beleza? Então aqui vamos para mais dois passos de tradução do Novo Testamento. Começando pela questão cultural, é muito importante o tradutor ele conhecer as culturas de onde ele está traduzindo e principalmente da língua que ele vai traduzir. Por quê? Porque às vezes o sentido de uma palavra ela pode ser em uma cultura e aqui ela pode ser outra. Ela pode dar uma variação nos sentidos, né? Por exemplo, vamos pegar a expressão aqui de Apocalipse 3,14, que é a expressão arrestes ktseos, certo? Que quer dizer princípio da criação. Bem, a expressão princípio, quando você vai apenas no léxico ou no dicionário, você vê lá princípio, início, começo, né? Algo que vai ter uma origem, certo? Mas o que acontece? Dentro da cultura em que eles usam essa palavra aqui, ela tem um sentido muito mais amplo do que princípio, início ou começo. Bem, era comum na cultura grega, né, os gregos darem um título de princípio aos deuses supremos do panteão grego. Não só isso, o imperador romano ele também tinha um título de príncipes, que quer dizer princípio, né? Era usado esse termo aqui, o termo princípio, início, tá? Então esse termo ele era usado culturalmente para alguém soberano, para alguém que tinha poder, para alguém que tinha domínio, entende? É por isso que quando você vê algumas versões, algumas traduções de Apocalipse 3,14 com a NVI, ela traduz soberano da criação, aí completa lá, né, de Deus. Por que eles colocaram soberano? Porque esse título aqui, ele era um título divino no contexto grego, certo? Então, não só grego, era também usado no judaísmo, Deus, ele também era chamado de princípio ou primeiro. Então, esse termo, ele além do significado, ele tem um sentido cultural muito mais amplo do que apenas o que ele significa em si, certo? Então, se não me engano, a Bíblia judaica, ela traduz aqui como o governante da criação, né, de Deus. Então, essa expressão, né, dentro do contexto cultural em que ela estava, ela abrangia essas ideias também. Ela abrange isso. Você pega aqui a expressão, por exemplo, denário, né, que é a expressão aqui, ó. Denário era uma moeda romana, né? E ali, aqui está falando sobre uma parábola de Mateus 20, versículo 13, né? E ali foi combinado que o salário daquele homem seria de um denário, ou um dinheiro, ou uma moeda.
Porém, se você traduz uma moeda ou um dinheiro como salário em algumas culturas, as pessoas podem não compreender muito bem. Por quê? Se você pegar no final do século XX, na Inglaterra, o salário diário lá era 30 libras. Agora, imagine a pessoa lendo que o salário desse homem era uma moeda. Se ela for uma pessoa leiga, ela pode até ficar se perguntando, né? Tipo, será que esse cara estava passando fome por trabalhar um dia inteiro com uma moeda? 30 libras é um equivalente de 202 a 206 reais. Depende da inflação, se ela sobe ou se ela desce. Bem, então, se eu traduzo isso aqui como um dinheiro naquela cultura, né, para aquele público, né, da Inglaterra, eles poderiam compreender meio que esquisito isso aqui. Tá? Então, por isso que é importante, além do significado, entender como funcionam as questões culturais de uma língua para outra língua. Tá? Então, se eu traduzir isso aqui como salário de um dia, fica muito mais claro e muito melhor. Temos que entender que quando vamos fazer uma tradução de alguma coisa, entenda que a Bíblia ela é um livro muito amplo, que ela abrange um público leigo, um público mestre e aqueles que estudam razoavelmente. Talvez essa expressão aqui ou em outras culturas não tenham problema, tá? Porque as pessoas vão compreender. Agora, vai ter pessoas que não vão compreender, elas vão ficar em dúvida. Poxa, esse cara trabalhou para receber um dinheiro ou uma moeda por dia, entende? Fica um negócio meio que complicado ali. Bem, outra expressão muito interessante é essa aqui, ó, Theos Fousios, que é a expressão natureza divina. Se você pegar essa expressão que aparece lá em 2 de Pedro 1,4, se você pegar essa expressão aqui, Fousios, o dicionário ele vai trazer como origem, descendência, ela pode trazer essa ideia, geração, entende? Então, até aí, beleza. Agora, quando você pega essa aqui, que é Theos, né? Essa expressão aqui ela significa divindade, semelhante a um Deus. Olha só como complicou. Então, o texto de 2 Pedro 1,4 diz que nós seremos semelhantes a um Deus, ou teremos natureza de um Deus, ou teremos natureza divina. Entende? Só a questão do dicionário ele pode trazer aqui um problema para você. Porque isso aqui ele vai dizer que é uma semelhança de um Deus, de uma divindade. Então, se você traduz que nós teremos semelhança de uma divindade ou de um Deus, então dá a entender que seremos deuses, como algumas pessoas interpretam aqui esse texto, inclusive os mormons. Bem, o que acontece? O dicionário ele é importante, mas temos que ter muito cuidado com a questão de dicionário. O dicionário diz que significa isso, o léxico fala isso e isso, é o original. Porém, temos que ter muito cuidado com a questão do dicionário. Por quê? Porque às vezes certas expressões elas eram entendidas de forma diferente para o nosso entendimento. Ou seja, a gente entende isso aqui de uma forma, eles lá entendiam de outra forma. Exemplo, se você pegar os gregos, eles usavam essa expressão para dizer que os seres humanos eles seriam divinizados. Tanto também Filo, né, que é um judeu lá que viveu no século I, ele também dava a entender que ele também defendia essa ideia, embora boa parte dos judeus eles rejeitassem essa ideia de ser divinizado. Bem, o que acontece? Qual é o pano de fundo cultural de Pedro? É o judaísmo da diáspora, ou seja, os judeus que viviam fora de Jerusalém. E os judeus que viviam fora de Jerusalém, eles usavam expressões semelhantes a essas duas aqui para se referir apenas à imortalidade
ou a vida eterna, o que o próprio judaísmo cria e o que também nós cremos, né? Na vida eterna, na imortalidade, certo? Então, a expressão natureza divina, na mente deles lá, tinha essa ideia de ser apenas imortal ou ter a vida eterna, mas não significava que ele seria um Deus necessariamente, certo? Então, é muito importante entendermos o entendimento cultural, porque a carta, quando ela foi escrita com um entendimento para determinado público. Então, temos que descobrir como é que aquele público compreendia certas expressões e daí fazermos nossas aplicações, certo? Então, por isso que é bom você conhecer também as questões culturais. O dicionário, às vezes, pode lhe colocar em certas enrascadas e você ficar meio perdido ou até fazer aplicações erradas. Bem, agora vamos falar sobre a questão semântica, né? A questão semântica dos casos, né? Quem assiste os meus vídeos sabe que eu falo muito sobre os casos na língua grega. Os casos nominativo, genitivo, acusativo, dativo, vocativo, né? Então, é muito importante a pessoa saber não só identificar o caso, certo? Mas também identificar o sentido daquele caso, que também existe isso, tá? O sentido, por exemplo, do caso genitivo. O caso genitivo ele é um dos casos que vai indicar a possessão, né? Ele vai indicar posse, algo que pertence a alguém, certo? Só que o caso genitivo em grego ele pode ter mais de 30 sentidos diferentes, certo? E dependendo de como ele seja traduzido, as pessoas podem interpretar o texto de uma forma equivocada. Um bom exemplo é Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Aqui temos a expressão Evangelion tes acrobostias, que é evangelho da incircuncisão. O que é incircuncisão? São pessoas que não são circuncidados, ou seja, são pessoas gentias, são pessoas que não são da comunidade judaica, certo? Então eles são chamados de incircuncisos. E circuncisos são pessoas circuncidadas, os judeus que são circuncidados. Aqui algumas pessoas interpretam essa expressão, Paulo dizendo que o evangelho da incircuncisão foi dado a ele e o da circuncisão a Pedro. Então algumas pessoas falam que são dois evangelhos. Paulo pregava um, que era a graça, e Pedro a lei. Só que isso aqui é uma falácia, é um entendimento errôneo do texto. Por quê? Quando você pega aqui o caso genitivo, isso aqui é chamado de... isso aqui é uma espécie de genitivo que indica direção. É chamado de genitivo de destino, certo? O genitivo de destino, ele vai mostrar para onde o substantivo principal vai. Então, evangelho para incircuncisão, ou seja, evangelho para os gentios, ou o evangelho destinado aos gentios, certo? E a Pedro, o evangelho foi destinado a Pedro pregar para os judeus, ou seja, é um único evangelho, apenas Paulo pregava para os gentios e Pedro para os judeus. Então, o genitivo de destino ele vai indicar isso, certo? Aqui não está falando de dois evangelhos ou algo desse tipo, como algumas pessoas entendem. Por isso que é muito importante você saber o sentido, não só o significado, mas o sentido que o caso tem em determinado texto. Bem, aqui você vai ter Romanos 15, verso 30, né, que é a expressão tes agapes tu pneumatos. Essa expressão aqui, o pneumatos, é um genitivo, mas que tipo de genitivo é esse? Ele é considerado um genitivo de autoria. Quer dizer, esse substantivo que está no caso genitivo efetua esse, ou seja, o amor do Espírito significa o amor que o Espírito efetua, entende? Que dá esse amor. Então essa seria a ideia, chamada de genitivo de autoria, ou o autor, né? Então, essa seria a ideia, que não vai indicar possessão, o amor que pertence ao Espírito, não. O amor que o Espírito efetua, tá? Bem, temos Efésios 2, verso 20, né?
que é um genitivo chamado, esse genitivo aqui chamado de genitivo epsegético ou genitivo de aposição. Aqui temos to, temelio, tom apostolon, que quer dizer o fundamento dos apóstolos. Bem, algumas pessoas compreendem que o fundamento dos apóstolos e cada uma dá aí a sua explicação. O que é o fundamento dos apóstolos? Bem, aqui como ele é considerado pelos gramáticos, como por exemplo H. Robertson, ele diz que aqui é um genitivo de aposição ou genitivo epsegético. O que é um genitivo de aposição? É quando o substantivo que está no caso genitivo, que no caso é esse aqui, ele se refere à mesma coisa com que ele está ligado, porque ele está ligado à expressão fundamentos. Resumindo, isso aqui é isso aqui, ou seja, a tradução seria o fundamento que são os apóstolos, entende? Quer dizer que esse fundamento aqui são os próprios apóstolos e não outra coisa, tá? Então, esse é esse, esse é esse. Esse seria um genitivo de aposição. Então, veja que dependendo da espécie ou do sentido que o genitivo tem entre os três, a ideia ela muda completamente, tá? Então, é muito importante você saber ou estudar a semântica dos casos para fazer uma tradução mais apurada e uma tradução melhor. Não é errado aqui traduzir o fundamento dos apóstolos. É que quando você traduz dessa forma, você corta o sentido que ele quer passar, abrindo diversas explicações e cada um quer defender aí a sua interpretação. E a Bíblia temos que ser o máximo possível fiel ao que ela está dizendo. Beleza? Então, gente, é isso aí. Esses são mais 2 passos de se traduzir o Novo Testamento. Então, temos 4, né? Temos descobrir o significado da palavra, a morfologia, descobrir a questão cultural, é muito importante, e também a questão do sentido ou a semântica dos casos na língua grega, que aí vai ficar muito mais fácil e melhor de você trazer uma tradução mais apurada, uma melhor tradução para o público. Beleza? Então é isso aí. Que Deus aí abençoe a todos vocês e até um próximo vídeo.